No domingo passado, nós iniciamos aqui uma série com o título Ensina-nos a Orar. E a série é uma exposição da conhecida oração dominical, que normalmente a gente chama como? De Pai Nosso. Primeiramente, Jesus, nessa oração, nos ensinou a quem nós devemos orar. Ao Pai Nosso, que está no céu. E a partir de agora, Jesus usa 6 petições para nos ensinar como nós devemos orar. As 3 primeiras petições de Jesus na oração dizem respeito a Deus. E as 3 últimas petições dizem respeito a nós. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Essas dizem respeito a Deus. O pão nosso, as nossas dívidas e as nossas tentações dizem respeito a nós. A pergunta é o que nós podemos aprender com essa estrutura da oração dominical. Por um lado, existem pessoas que se esquecem completamente da glória de Deus e quando oram, pensam primariamente e às vezes apenas em suas próprias necessidades, nos seus próprios interesses, nos seus próprios benefícios. Então essas pessoas dizem: Senhor, eu preciso de um emprego. Senhor, eu preciso de uma cura. Eu preciso que o Senhor me livre do mal. Só que se a gente já começa a oração assim, a gente pula o que Jesus nos ensinou que é essencial. Tiago fala desse tipo de oração que é egoísta. Em Tiago capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque vocês pedem do modo errado, para gastarem vossos prazeres. Então, para essas pessoas é importante dizer que Jesus nos ensinou a orar, em primeiro lugar, priorizando a glória de Deus e os interesses do Pai. Por isso que Jesus fala, primeiro o nome, o teu reino e a tua vontade. Não começa com a gente, começa falando a respeito de Deus na oração. O Arthur Pink, ele escreve que nós não podemos orar de maneira correta, a menos que a glória de Deus seja dominante em nossos desejos. Então a oração não é primariamente sobre você, a oração não é primeiramente sobre mim, a oração não é primeiramente sobre nós, mas é sobre Deus. Então nós precisamos priorizar Deus nas nossas orações. Nós não devemos falar de nós mesmos enquanto nós não tenhamos reverenciado, adorado e glorificado o nome do Senhor. Ele deve ser a primazia das nossas orações. Por outro lado, no outro extremo, existem pessoas que resistem tanto à ideia de pensar em si mesmas, que elas esquecem completamente das suas próprias necessidades, a ponto de desconsiderá-las. Sabe, você já conheceu alguém que fala assim: olha, eu não peço nada, eu só agradeço. E isso pode até parecer mais espiritual, mas Tiago também se opõe a essa oração modesta, dizendo: vocês não têm porque vocês não pedem. Quer dizer, então, tanto pedir de forma egoísta, só pensando em si e não em Deus, quanto deixar de pedir, está errado as duas coisas. Para esse segundo grupo, é importante dizer que, apesar de Jesus ter nos ensinado a priorizar Deus nas nossas orações, Jesus também, em seguida, falou das nossas necessidades. Filipenses 4,6 mesmo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus por meio da oração. Então, quando a gente não pede, a gente também está errando. Não é que é errado pedir, não tem problema em pedir. O problema é a gente começar a oração já pedindo, no interesse, só para isso, orar só para isso. Em resumo, pedir não é o problema é pedir por motivos egoístas, ou simplesmente não pedir. Quem não pede nada esquece que Deus é Pai. E quem pede só pensando em si, esquece que Ele é o Senhor. Então a gente tem que considerar as duas coisas.
Então, dito isto, a gente pode continuar a série. Na semana passada, nós pregamos: Pai nosso que estás no céu. Hoje, santificado seja o teu nome. E para estruturar esse sermão, eu quero abordar esse assunto fazendo duas afirmações e respondendo a uma pergunta. Então, entrando já na primeira afirmação, a primeira afirmação que eu trago nessa mensagem é que Deus tem um nome. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas Deus tem um nome. Você sabe qual é o nome de Deus? É importante dizer que o nome de Deus não é simplesmente Deus. Qual que é o nome de Deus? Para a gente entender e saber qual é o nome de Deus, a gente precisa voltar para o chamado de Moisés. O momento em que ele viu uma sarça pegando fogo, a sarça ardia, porém ela não se consumia. E aí o que acontece? Naquele momento Deus fala com Moisés e dá para Moisés uma grande missão: libertar o povo de Israel da escravidão dos egípcios, do poder das mãos de Faraó. Mas Moisés, ele não queria chegar lá diante dos hebreus e dizer: olha, alguém me enviou para falar com vocês. Ele não queria chegar lá e falar: olha, eu vim aqui libertá-los em nome de alguém que eu nem sei quem é. Então Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículos 13 e 14, ele diz a Deus: olha, Senhor, quando os israelitas perguntarem qual é o nome dele, o que eu falo? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Assim você vai responder, Moisés: eu sou, me enviou a vós. Essa foi a resposta de Deus. No texto hebraico, Deus usou uma palavra aqui, RE. Essa palavra RE significa eu serei. Então o nome de Deus significa, esse é o significado do nome de Deus, o nome mais importante que existe, tá? Aquele que é e aquele que será. Esse é o significado do nome de Deus. Só que seria estranho, você concorda comigo, se Moisés tivesse chegado nos hebreus dizendo: olha, eu serei, me enviou a vocês. A frase soa estranha. Então Moisés precisava de uma frase melhor do que essa. Então Deus, o que ele faz? Ele literalmente fala para Moisés a forma como ele deveria se referir a Deus. E aí ele usa um termo no hebraico que é Yahweh, que na nossa pronúncia, esse é o nome do próprio Deus, nós falamos Yahvé. No hebraico, Yahweh. Na nossa pronúncia hoje, nós costumamos dizer Yahvé. Esse é o nome de Deus. Essa é a primeira afirmação que eu queria trazer hoje. Deus tem um nome. Qual é esse nome? Yahvé. Beleza, vocês entenderam o nome de Deus. Então vamos para a segunda afirmação. A segunda afirmação é que Deus não somente tem um nome, mas o nome de Deus é santo. A palavra santo significa separado para o uso sagrado. E a pergunta é: o que faz com que o nome de Deus seja separado de todos os outros nomes que existem? Em primeiro lugar, o nome de Deus é santo, separado de todos, porque pertence a um Deus que não peca, a um Deus que em sua natureza é sempre santo. Por isso que ele é chamado de santo. Isaías 40, 25 diz: diz o santo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Você pode estudar em toda a história da literatura, você não vai encontrar deuses inventados pelos homens afirmando serem santos. O nosso Deus é o único que faz essa afirmação, que ele é santo. Em segundo lugar, o nome de Deus é santo, separado de todos os outros nomes, porque ele é criador e senhor de tudo o que há, de tudo o que existe. Jeremias capítulo 10, versículo 6 diz: não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor. És grande, grande é o poder do teu nome.
Então ele não é santo somente porque ele não peca, mas ele é separado no sentido de que ele está acima de qualquer ser que exista. E em terceiro lugar, o nome de Deus é santo, separado de todos os outros, pois diferente dos nossos nomes, o nome de Deus é eterno. O nome de Deus é eterno. O salmista disse, Salmo 135, versículo 13, ó Senhor, teu nome permanece para sempre, a tua memória, Senhor, por todas as gerações. Entende uma coisa? Quando o ímpio morrer, o nome dele vai ser queimado junto com ele. E ele será esquecido. E quando o justo morrer, os salvos, é verdade que os salvos viverão eternamente com o Senhor. Mas o nosso nome também será esquecido. Sabe por quê? Apocalipse disse que nós vamos receber uma pedra com um novo nome. Quer dizer, você que está vivendo nessa vida para construir o seu nome, né? Tudo que você colocar debaixo do seu nome, numa lista de troféus, de glórias, de qualquer coisa que você conquiste nessa vida, você vai ser esquecido. As pessoas não querem ser esquecidas. A gente vê muito isso no meio das pessoas famosas, né? Quando elas estão caindo em esquecimento, precisa se envolver com alguma polêmica para voltar a ser o centro das atenções. Mas, gente, não adianta tentar evitar. Todos nós seremos esquecidos. Quando eu comecei a assistir futebol, quem que era o cara do futebol? Era o Ronaldo Fenômeno. Gente, olha para o Ronaldo Fenômeno hoje. Hoje já é outro jogador, e até o Neymar, que a gente falava até uns dias desses, já passou e já tem outros jogadores melhores. A gente precisa entender que o nosso nome será esquecido. Todos os nomes serão esquecidos. Mas existe um nome que jamais vai ser esquecido. Esse nome é Yahweh, Yahvé. O nome de Deus jamais vai ser esquecido. De eternidade em eternidade Ele é o Senhor. Ele é um nome separado de todos os nomes. Até o significado do nome de Deus é eu sou e eu serei. E quando Ele vai deixar de ser? Então também a gente não pode parar de adorá-lo, porque se a gente adora a Deus por quem Ele é, e não pelas circunstâncias, e Ele não deixa de ser, então a gente também não para de adorar, certo? Ele é sempre quem Ele é, quem Ele revelou ser nas Escrituras. Essa é a segunda afirmação. Eu disse que eu ia fazer duas afirmações e uma pergunta, agora eu chego na pergunta. Como que eu santifico um nome que já é santo? A gente pode tornar o nome de Deus mais santo? O que vocês acham? A gente tem esse poder? Não, Deus é imutável, Deus é santo, sempre vai ser santo. Mas e aí, como que a gente santifica alguém que é santo? Deus nos santificar faz todo sentido, porque a gente é pecador, mas Ele não é pecador. Então por que eu oro santificado seja o teu nome? Essa é a pergunta. A questão é que santificar o nome de Deus não quer dizer torná-lo santo, porque o nome dele já é santo, mas quer dizer tratá-lo como santo. Tratar o nome de Deus como santo. Então, na oração dominical contém esse pedido, porque apesar de Deus ter um nome, e esse nome ser santo, muitas vezes nós não o tratamos como santo. Nós não tratamos o nome dele como se fosse separado de todos. Muito pelo contrário, mais para frente a gente vai ver que muitas vezes a gente até banaliza o nome de Deus. E na lei há um mandamento que nos ensina a tratar o nome de Deus como santo. Qual que é? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não vai considerar inocente, não considerará inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Para vocês terem uma ideia, o nome Yahvé aparece mais de 6.500 vezes no Primeiro Testamento. E
E os judeus tinham tanto respeito pelo nome de Deus e por esse mandamento, que quando eles liam as Escrituras, ao invés de pronunciar o nome Yahvé, eles substituíam na hora por Adonai, que significa Senhor. Mais do que isso, para não esquecerem de dizer Adonai ao invés de Yahvé e correr o risco de tomar o nome de Deus em vão, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram as consoantes do nome Yahvé e pegaram as vogais do nome Adonai e juntaram. Isso deu origem à palavra que nós conhecemos como Jeová, ou seja, Jeová é a união das letras de Yahvé e Adonai, que o judeu juntou, para ele poder lembrar que é melhor falar Adonai do que Yahvé, para não correr o risco de tomar o nome de Deus em vão. Traduzindo isso, gente, olha o zelo que eles tinham com o nome de Deus. Olha o zelo que um judeu tinha com o nome de Deus nesse tempo. E esse costume, inclusive, influenciou as gerações seguintes até chegar em nós. A sua Bíblia está escrito Yahvé? Toda vez que na sua Bíblia e na minha Bíblia o texto está escrito Senhor com todas as letras maiúsculas, no original é Yahvé. Ou seja, aquele Adonai, aquele Senhor que o judeu falava para substituir, não tomar o nome de Deus em vão, está na nossa Bíblia dessa forma também. Sabe para que isso? Para não banalizar o uso do verdadeiro nome de Deus. Para não tomar o nome de Deus em vão. Para santificar o nome do Senhor, como diz a oração que nós estamos estudando. Há relatos de que quando um escriba judeu ele copiava a Bíblia, as Escrituras Sagradas, toda vez que ele escrevia o nome de Deus, ele aposentava a caneta. Essa aqui não vai escrever mais nada. Ela vai parar no momento em que ela escreveu o nome de Deus. Pega outra caneta, continua copiando. Opa, Yahweh, aposentei de novo. Pega outra caneta, continuo copiando. Yahweh, essa caneta não escreve mais nada. Vocês estão entendendo, gente? A forma como o judeu olhava para esse mandamento e entendia que o nome de Deus não era qualquer coisa. O nome de Deus não poderia ser tratado de qualquer forma. Então eles tinham todo esse zelo. E agora, depois de dizer tudo isso, você entende como é urgente que nós façamos a oração santificado seja o teu nome, num mundo em que as pessoas zombam e profanam do nome de Deus? Entende isso? E eu não estou falando apenas de ímpios, eu estou falando de cristãos que, infelizmente, ou supostos cristãos, pessoas que carregam o nome de Deus, mas que fazem com que o nome deles seja zombado pela forma que vivem. Eu vou trazer aqui 3 formas através das quais a gente toma o nome de Deus em vão. 3 exemplos para a gente aplicar esse texto. Primeiro, nós tomamos o nome de Deus em vão quando fazemos dele uma expressão corriqueira e comum. Culturalmente nós estamos acostumados a dizer o quê? Acontece uma coisa que te assusta e o que você diz? Meu Deus! Meu Senhor! Tem gente que vai um pouco mais longe e fala, eita Jeová! Quer dizer, aquilo que foi criado com tamanho zelo, com cuidado para não ofender o nome do Senhor, a gente pega e a gente se refere a Deus como se ele fosse a expressão caramba. Você entende como a gente está distante desse mandamento? De olhar para um nome de Deus como algo mais elevado, como um nome santo,
como nome que nenhum outro nome sequer chega perto. A gente trata o nome de Deus como se fosse o nome do nosso amigo, como se fosse o nome de algum parente, como se fosse o nome de alguém que nós conhecemos e temos intimidade, e brincamos e caçoamos, fazemos figurinha, como eu disse no último sermão. Faz figurinha com Jesus, faz figurinha com Deus. E aí então nós perdemos a reverência. Mas o texto diz em Êxodo 27, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Então essa é a primeira forma. Como que a gente toma o nome de Deus em vão? Quando nós fazemos do nome dele, que é santo, uma expressão corriqueira, como qualquer outra coisa que a gente fala nessa vida. A segunda forma, nós tomamos o nome de Deus em vão, quando nós utilizamos o nome dele para dar crédito aos nossos juramentos e promessas. É aquele famoso, eu juro por Deus. E a questão, talvez você ainda não tenha pensado a respeito do juramento. Qual é o problema do juramento? Tem muitos. O primeiro é que o juramento sempre é afirmado por um pecador falível. Deus também jurou nas Escrituras, mas Deus não mente. Ele não cai no perjúrio. Mas nós humanos caídos, natureza caída, nós mentimos. Então, em primeiro lugar, o juramento é afirmado por um pecador falível. O segundo problema, o juramento cria categorias de mentira e verdade. Porque se eu digo para você, olha, eu te conto uma história, e você não acredita, aí eu falo, eu juro, aí você acredita. Quer dizer, se eu não jurasse, podia ser mentira, está tudo bem. Mas se eu jurei, você acredita. Então a gente começa a categorizar a mentira e a verdade, dando espaço para que a mentira faça parte da nossa vida. Esse é o problema do juramento. Na verdade, o problema não está no juramento em si, mas está em nós, que ao jurarmos, não cumprimos nossos juramentos, que ao jurarmos mentimos, sabe? O juramento é uma porta para o perjúrio, o descumprimento daquilo que nós falamos. E o juramento também pode usar o nome de Deus para afirmar uma mentira. Uma pessoa pode estar querendo muito uma coisa, e então ela fala, eu juro, mas só para conseguir o que ela quer, mesmo que o que ela está afirmando seja mentira. Então ela associa o Deus da verdade, o Deus que é chamado de verdade, a uma mentira. Foi por isso, exatamente por isso, que no Sermão do Monte, Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Aí Jesus diz, eu porém vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar branco nem preto um fio só de cabelo. Seja, porém, o vosso falar, o seu sim, que seja sim mesmo, e o seu não, que seja não. E o que está fora disso, provém do maligno. A gente não precisa de chancela para as nossas afirmações. A gente não precisa de um elemento que confirme, um elemento especial que distinga o momento em que a gente está falando a verdade. Porque é do cristão, é da natureza daquele que nasceu de novo em Cristo Jesus dizer a verdade. A mentira não pode fazer parte da nossa vida. A gente não pode conviver com a mentira como se fosse algo natural. A gente precisa lutar contra isso. E como cristão não pode mentir, sabe o que ele fez? Ele inventou o juramento gospel. Você sabe qual é, né? Quando a gente era criança, aí a gente jogando bola em casa, de repente um deu um chutão na bola e estourou a lâmpada do corredor. Os três correm. E aí chega a minha mãe, o que aconteceu? Quem estourou essa lâmpada? Quem foi? Um jogou a culpa no outro. O mais velho jogou no caçula jogou no do meio jogou no mais velho. Ninguém era o responsável por aquilo. E aí o que a gente aprendeu a fazer?
Você olha para a pessoa firmemente e fala: você afirma diante de Deus que não foi você. Sabe o que é isso? A gente não chama de juramento, mas é uma categorização da verdade. Toda afirmação que você faz é diante de Deus. Nada está nu diante dos olhos dele. Ou melhor, tudo está nu diante dos olhos dele. Nada está escondido dele. Então não adianta categorizar. Para Deus, o seu sim é sim e o não é não. E se você está invertendo isso, você está em pecado, você está associado com aquele que ele chama de pai da mentira. Porque ele diz que quando o diabo mente, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Sabe, tem gente que pega um hábito de mentir tão grande, que chega uma hora, começa a acreditar nas próprias mentiras. Uma vez, quando eu estudava, ainda no ensino fundamental, eu nunca esqueci disso, tinha um menino da sala, gente, que ele era tão mentiroso, mas tão mentiroso, que quando ele começava a falar, você já via que ele estava mentindo. E um dia ele falou: gente, a água lá de casa estava com um cheiro estranho. Aí ele falou que ele e o pai dele subiram na casa para ver na caixa d'água o que estava causando aquele cheiro da água. E aí ele disse que quando eles destamparam a caixa d'água, tinha um cavalo morto. Ele falou que tinha um cavalo morto na caixa d'água. Meu, nesse dia eu não aguentei. Eu falei: meu amigo, acabou de ser mentiroso, meu. Não, é verdade, é sério. Gente, eu falei: tá, como que o cavalo subiu na sua casa? Ele: é mesmo, né? E eu não faço ideia, mas alguém subiu ele e afogou ali. Você conhece alguém assim? Você inventa o nome de um filme, ele fala: já vi. Tem um ditado que diz que quando uma mentira é contada 1000 vezes, ela se torna verdade. Porém, não se engane, porque diante de Deus uma mentira pode passar 1000 anos, pode enganar todo mundo, mas sempre vai ser uma mentira. Sempre vai ser uma mentira. A palavra de um discípulo de Jesus deve ser chancelada simplesmente pela afirmação dele, sim ou não. É isso. E quem anda mentindo, anda tomando o nome de Deus em vão. Não importa para quem você minta, quem você está enganando é você mesmo. Então a gente precisa se arrepender, deixar a mentira e começar a fazer o quê? Santificar o nome do Senhor, como diz a oração. O que eu falei até agora? Nós tomamos o nome de Deus em vão quando fazemos dele uma expressão corriqueira e comum. 2. Tomamos o nome de Deus em vão quando utilizamos para dar crédito aos nossos juramentos. E 3 e último. Tomamos o nome de Deus em vão quando carregamos o título de cristãos, mas vivemos uma vida incompatível com a santidade cristã. Como diz o Augusto Nicodemos, num livro que ele escreveu, O Ateu Cristão, ou O Ateísmo Cristão, ele falou que o ateu cristão é aquele que diz que acredita em Deus, mas vive como se ele não existisse. O Walter McAllister ele escreve: em vão leva o nome de Deus quem em sua vida denigre a sua confissão pelos seus atos. Então nós temos a responsabilidade de carregar o nome de Deus de forma que a nossa conduta vai trazer boa ou má reputação ao nome do Senhor. Então, gente, o que não faz o menor sentido, quando o cristão peca, e ele se orgulha do seu pecado, ele ri do seu pecado, ele fala do seu pecado, ele conta o seu pecado, ele publica o seu pecado, e aí ele traz má reputação ao nome do Senhor, e então carrega o nome de Deus em vão e não santifica o nome de Deus. Levítico 22, 32, Deus disse: não profaneis o meu santo nome, sereis santificado no meio dos israelitas, eu sou o Senhor que vos santifico.
Deus está dizendo, ei, quando vocês vivem de uma forma errada, quando vocês desconsideram a minha vontade, quando vocês vivem para vocês, do jeito de vocês, e não se importam com mais nada, vocês estão trazendo reputação mais do que para vocês, para mim. Mas em contrapartida, Deus também disse, Mateus capítulo 5, 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quando você anda e vive de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós, e o que o Senhor espera de nós está revelado nas Escrituras, as pessoas olham para as boas obras que nós praticamos, e ao invés de maldizer o nome do Senhor, o Yahweh, o Yahvé, elas glorificam o nome do nosso Pai que está no céu. Gente, você percebe como é sério esse negócio de carregar o nome do Senhor? Então, quando você sair daqui, amanhã, na sua segunda-feira, no trabalho, em casa, em tudo que você for fazer, pensa, eu estou carregando o nome do Senhor. E as pessoas não vão falar somente mal de mim, dependendo da forma que eu viver. Elas vão falar mal do meu Senhor. Elas vão atribuir coisas ruins e má reputação ao Yahweh, ao nome que é santo e separado de todos os outros. Mas o texto diz, o Senhor não tomará por inocente aquele que carregar o seu nome em vão. Então, se você carrega o nome de Deus, mas acredita nas coisas que a Bíblia não ensina, você está tomando o nome dele em vão. Se você carrega o nome de Deus, mas fala o que Cristo não falaria, você está carregando o nome de Deus em vão. Se você carrega o nome de Deus, mas pratica aquilo que Cristo não praticaria, você está carregando o nome de Deus em vão. Se você carrega o nome de Deus, mas se relaciona de uma forma que Cristo não se relaciona, então você está carregando o nome de Deus em vão. Esses são exemplos. Porque 1 João capítulo 2, versículo 6 diz, quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Isso não significa não pecar em nenhum momento, mas significa que eu sempre vou desejar lutar contra o pecado e no poder do Espírito crescer em santidade, porque eu quero que o nome do meu Deus seja santificado. Antes de você fazer qualquer coisa, pense, o que eu vou fazer, o que eu vou escrever, o que eu vou postar, o jeito que eu vou sair, o lugar onde eu vou frequentar. Eu consigo trazer boa reputação para Deus através da forma que eu estou vivendo e em todas essas coisas que eu estou fazendo? Esses são questionamentos que nós precisamos fazer. Na faculdade, na escola, no bairro. Quem é você no seu bairro? Aqui todos nós somos considerados santos. Aqui todos nós levantamos as mãos. Aqui todos nós cantamos. Aqui todos nós, enfim, compartilhamos da palavra, oramos juntos. Mas a pergunta é diferente. Quem é você quando você está sozinho? Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. Uma vida na prática do pecado revela a incredulidade no Evangelho. Porque é como se a gente vivesse como se a ira de Deus nunca fosse chegar. Não, Deus já morreu pelos meus pecados. Então eu vivo neles sem problema nenhum. Isso aí é dormir a caminho do inferno, gente. Esse tipo de pregação é pregação para 0 visualizações em rede social. O pessoal está procurando palavras agradáveis. Mas o propósito desde o começo nosso aqui não é trazer palavras agradáveis, mas pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então eu convido você, olhe para a sua vida hoje. Que tipo de representação ela é? Ela contribui para que o nome de Deus seja difamado ou glorificado. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.
Então nós precisamos nos arrepender pela forma como nós muitas vezes carregamos o nome do Senhor. Nós precisamos santificar o nome desse Deus, vivendo uma vida reta. Santificado seja o teu nome, é a oração feita por aqueles que estão dispostos a, no poder do Espírito, esmurrar o seu corpo e lutar contra a carne, o mundo e o diabo, como nós pregamos no primeiro sermão de 2023. Aqueles que oram santificado seja o teu nome são aqueles que sabem quem não são ainda, quem deveriam ser, mas não cansaram de buscar a santidade. Senhor, eu falhei, mas eu vou continuar, e eu vou continuar, e eu vou continuar, e eu vou até o fim. Porque aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completar até o dia de Jesus Cristo. Então não para, continua lutando. É até o final da vida. A gente sempre fala isso no discipulado. Quando que eu pego meu diploma de discípulo de Jesus? Meu amigo, você vai penar a vida inteira. Quando morrer o Cristo voltar, e beleza. Corpo glorificado. Enquanto o corpo não for glorificado, vamos lutar. É guerra todos os dias. Eu quero encerrar esse sermão lendo a letra de uma música que foi escrita pela Laís, a Laís Venâncio. O nome da música é Nossa Bandeira. E olha só o que essa música diz, essa canção. Olha, Senhor, para os teus servos, estes que pequenos e frágeis são, mas pela tua graça e em tua permissão, carregam o seu nome em cada ação. Carregam o seu nome em cada ação. Quando de ti nos desviarmos, não nos entregue ao nosso pecar, e nem em tua ira nos deixe habitar, mas corrige-nos com o teu paterno amor. Seja Yahvé nossa bandeira, sempre diante do nosso olhar, e que sejamos conhecidos por sermos fiéis ao teu mandar. Quando os maus se levantarem, querendo tua noiva humilhar, que em meio ao sofrimento brilhe a tua salvação, que alegra o mais triste coração. Seja o grande eu sou nossa bandeira, sempre diante do nosso olhar, e que sejamos conhecidos por sermos fiéis ao teu mandar. E aí repete, voltando ao nome do Senhor original. Seja Yahweh, seja Yahvé a nossa bandeira, sempre diante do nosso olhar, e que sejamos conhecidos por sermos fiéis ao teu mandar. Quando nós formos fiéis àquilo que o Senhor nos ordenou, carregando o nome de Yahweh, o nome dele será glorificado, a bandeira dele será erguida, nosso nome no final desaparecerá, o meu e o seu nome morrerão com o nosso corpo, mas só tem um nome que vai permanecer,